Boa noite a todos que nos acompanham através das redes sociais. Defendendo o quórum legal de vereadores, dou aberta a 5ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Amaragi, com a presença de todos os vereadores, dando início com a leitura de um versículo da Bíblia, que será lido por Marcelo. Agora. Boa noite a todos. Vou ler o versículo. Salmos 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Amém. Esse é o Salmo 51, versículo 1, viu? Amém. Dando início com a leitura da ata da reunião anterior. Senhor presidente, eu peço dispensa da ata. Pedido de dispensa da ata pelo vereador Amaro Vieira. Bota mesmo para a votação. Quem aprovar, continue sentado. Quem for contrário, fique de pé. Aprovado por unanimidade a dispensa da ata. A primeira reunião que nós vamos realizar é exatamente sobre o processo do Tribunal de Contas da... Só o parecer, né? Só o parecer. Que vem para votação sobre as contas do ex-prefeito Jânio Gouveia da Silva. Cláudio Roberto vai fazer a leitura do parecer. Boa noite a todos os vereadores e vereadoras, aos internautas que nos acompanham. Conforme salientado pelo presidente desta casa, parecer conjunto da Comissão de Justiça e Redação, Orçamento e Tomadas de Contas do processo do Tribunal de Contas de Pernambuco, de número 171.001, 20, dígito 5, que dispõe sobre a prestação de contas do senhor Jânio Gouveia da Silva, ex-prefeito e ordenador de despesa da Prefeitura Municipal de Amaragi, relativas ao exercício financeiro de 2016. Ementa. Deliberação sobre o parecer do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, processo 171.001, 20, dígito 5, julgamento de contas ex-prefeito do município de Amaragi, senhor Jânio Gouveia da Silva, relativas ao exercício financeiro de 2016 e da outras providências. Primeiro relatório. A fim de propiciar toda a lisura, aliás, há de se ressaltar, inicialmente, que o presente parecer foi antecedido por regular processo administrativo, devidamente instaurado no âmbito interno desta Casa de Leis. A fim de propiciar toda a lisura a este processo, conforme a exigência da Lei Orgânica Municipal e regimento interno, e mormente as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consignadas no inciso 55 do artigo 5º da Lei Maior, em prol da análise e julgamento das contas examinadas, ora sob a responsabilidade do ex-prefeito, senhor Jânio Gouveia da Silva, exercício 2016. O presente parecer faz referência às contas do exercício auditado 2016,
No que se refere ao possível dano ao erário público, conforme processo Tribunal de Contas 171.001.20, dígito 5, com os seguintes pontos para análise desta Casa. A linha A. Déficit na execução orçamentária na ordem de R$ 2.468.514,54, que revela gastos superiores à arrecadação municipal. A ausência de evidenciação das disponibilidades por fonte e destinação de recursos. A C. Ausência de registro em conta redutora de provisão para perda de dívida ativa. D. Descumprimento no limite de despesa total com pessoal de 54% no segundo e terceiro quadrimestre de 2016. Segundo quadrimestre de 2016, 55,39%, e terceiro quadrimestre de 2016, 65,28%. A linha E. Em relação às alíquotas previdenciárias sugeridas pela avaliação atuarial, enquanto o estudo estabelece a necessidade de alíquota normal patronal de 22%, fora praticada apenas 13,51% para o custeio normal. A linha F, a não instituição de alíquota previdenciária suplementar sugerida pela avaliação atuarial. G, a não disponibilização integral para a sociedade do conjunto de informações exigido na Lei de Responsabilidade Fiscal. Intimados por esta Casa a apresentar alegações que julgassem necessárias, o senhor ex-prefeito Jânio Gouveia da Silva apresentou tempestivamente sua defesa, em suma limitando-se a observar que em sede de recurso as suas contas do exercício 2016 haviam sido aprovadas com ressalvas pelo Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, inclusive com parecer favorável do Ministério Público de Contas, requerendo, portanto, a aprovação das contas referentes ao exercício auditado de 2016. Ademais, o excelentíssimo senhor ex-prefeito teve acesso a toda a documentação constante do processo administrativo, teve oportunizado a produção de todas as provas que julgava necessário, sendo representado por advogado devidamente habilitado. Nesse contexto, devemos esclarecer que a competência para aprovar ou rejeitar contas municipais é da Câmara de Vereadores e não do Tribunal de Contas do Estado. Cabe ao Tribunal apenas emitir pareceres de recomendações das câmaras municipais, conforme disposto no artigo 71 da Constituição Federal. Diante dessas alegações, cabe a essa comissão, segundo os trâmites regimentais, apresentar o seguinte relatório. Documentação. O Tribunal de Contas é o órgão de controle externo da gestão dos recursos públicos, bem como responsável pela prestação do auxílio técnico ao Poder Legislativo. O controle externo exercido pelo Tribunal de Contas compreende em fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, abrangendo os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade, razoabilidade de atos que gerem receitas ou despesas públicas. É de se ressaltar que o caráter do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado é eminentemente técnico, adentrando a correspondência entre receita e despesas do orçamento público e, ademais, analisando o cumprimento dos requisitos legais e constitucionais respectivos. Portanto, o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas constitui peça técnico-jurídica de natureza opinativa, com o objetivo de subsidiar o julgamento das contas pelo Legislativo. A matéria relacionada à obrigatoriedade, apreciação ao julgamento das contas anuais, prestadas pelo chefe do Poder Executivo é tratada pela Constituição da República de 1988, notadamente nos artigos 70, 71, inciso 1º, especialmente para os municípios, nos artigos 31, parágrafo 1 e 2, devendo essas prescrições serem simetricamente observadas pela Constituição dos Estados e leis orgânicas dos municípios. A sinopse constitucional acerca da matéria, portanto, é bastante clara e precisa, pois, segundo a Constituição Federal, compete ao Legislativo, e somente a esse poder constituído, julgar as contas de governo do chefe do Poder Executivo, depois da necessária e indispensável atuação do Tribunal, mediante a emissão de parecer prévio sobre tais contas. Desta forma, no exercício de suas atribuições constitucionais, o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco concluiu, primeiramente, em julgar irregulares as contas do senhor Jânio Gouveia da Silva, relativas ao exercício 2016, e só após a interposição do recurso pelo ex-prefeito foi proferido o acórdão 240/2021, julgado em 3 de 3 de 2021, pelo qual o Pleno
o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco mudou o entendimento, aprovando, com ressalvas, as contas do exercício 2016, diante do afastamento de quase todas as irregularidades, a partir das argumentações recursais e de novos documentos trazidos, inclusive, deixando de aplicar qualquer multa ao recorrente. Assim, deve-se considerar todos os argumentos avocados pelo Tribunal de Contas, tanto no primeiro julgamento quanto no recurso, mas não é vinculado ao parecer do mesmo. O caráter técnico do parecer prévio do Tribunal de Contas deve apenas subsidiar os EDs, mas não vincular seu voto. Destarte, no caso em análise, considerando que há parecer julgamento prévio pela aprovação com ressalvas, a rejeição somente é possível com o atingimento do quórum legal de 2/3 dos votos dos integrantes desta Casa, nos termos constitucionais. Vejamos o disposto no artigo 31 da Constituição Federal. Artigo 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. Parágrafo 2º. O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas do que o prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Sumariamente, não se verifica a ilegalidade no objeto do presente julgamento de contas, sendo de caráter meritório acerca da aprovação ou rejeição das contas. Ademais, foram observadas as formalidades regimentais quanto à tramitação, sobretudo, a garantia do contraditório e ampla defesa do ex-gestor público. Portanto, nos termos de toda a legislação aplicável à espécie, Constituição Federal, Lei Orgânica e regimento interno desta Casa Legislativa, o julgamento de contas pela Câmara de Vereadores de Amaragi é legal e constitucional. De igual sorte, observamos que o julgamento das contas do exercício 2016 encontra regidos em boa técnica legislativa. Por isso, atendem os preceitos da Lei Complementar 95/98 e demais requisitos legais exigidos, tanto pela legislação federal quanto municipal, estando aptos à tramitação, discussão e deliberação de julgamento pelo plenário. Quanto ao mérito, apropriadamente dito, exercendo o poder de julgamento político-jurídico que deve nortear a decisão deste Poder Legislativo, entendemos que as principais irregularidades apontadas no relatório de auditoria na prestação de contas do exercício 2016, do ilustríssimo ex-prefeito, foram devidamente afastadas, quando do julgamento do recurso interposto junto ao órgão máximo do Tribunal de Contas de Pernambuco, o Pleno, restando apenas uma irregularidade que seria a ausência de alíquota suplementar para a previdência própria do município. Aliás, o próprio Pleno do Tribunal de Contas de Pernambuco, no referido acórdão, atestou expressamente que uma única irregularidade não deve ensejar a rejeição das contas, sendo este justamente o caso dos autos, em que uma única irregularidade foi mantida contra a gestão do ex-prefeito, sem que tenha sido comprovada qualquer má-fé ou dolo do mesmo. Ademais, também há de ser ressaltado que, mesmo no primeiro julgamento de suas contas, ou seja, quando houve uma primeira decisão pela rejeição das contas de 2016, ainda assim o ex-prefeito já contava com o parecer do Ministério Público que lhe era favorável. Ou seja, mesmo tendo o Tribunal de Contas de Pernambuco decidido inicialmente pela rejeição das contas, essa decisão não foi baseada no parecer do Ministério Público de Contas, que já havia se posicionado desde o início pela aprovação das contas, haja vista a existência de erros graves ou dolosos por parte do então gestor. Assim, quando a existência de má-fé também vemos como não demonstrada, no momento em que o ex-prefeito comprova em seu recurso junto ao Pleno do Tribunal de Contas de Pernambuco que não cometeu irregularidades, tendo sido mantida apenas uma única, sendo que o próprio Tribunal de Contas de Pernambuco afirma que não há gravidade para uma rejeição e que não pode rejeitar as contas devido a uma única irregularidade. Nesse contexto, temos que apontar que o ilustríssimo senhor ex-prefeito, na sua defesa, apresentada neste processo administrativo, se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar a ausência das graves irregularidades, tendo demonstrado que o Tribunal de Contas de Pernambuco, no julgamento do seu recurso, alterou a primeira decisão para opinar pela aprovação das contas
do defendente, acompanhando o parecer exarado pelo Ministério Público de Contas desde a fase inicial do processo. Assim, ainda que o Tribunal de Contas de Pernambuco apenas emita seu parecer opinativo sobre o julgamento das contas, sendo um direito e um dever exclusivos da Câmara de Vereadores analisar e valorar, no caso concreto, as prestações de contas dos seus gestores, de acordo com a realidade local do município, entendemos que, neste caso, a opinião da nossa Corte de Contas deve ser seguida. Sendo assim, no caso concreto, esta comissão entende que não existem irregularidades graves ou quaisquer danos efetivos ao erário que pudessem levar a uma eventual rejeição das contas do ex-prefeito com relação ao exercício de 2016. Notadamente, diante do parecer do Ministério Público de Contas e do julgamento do Pleno do Tribunal de Contas de Pernambuco, que desconstituíram quase todas as supostas irregularidades apontadas no relatório preliminar de auditoria. Por outro lado, julgar pela rejeição das contas de 2016, punindo um gestor que não causou prejuízo e não cometeu erros graves no seu mandato, serviria para causar uma injustiça e desestimular a gestão baseada na boa-fé. Afinal, o princípio da igualdade, previsto na nossa Carta Magna, não deve ser entendido como tratar todos da mesma forma, mas sim tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. Terceiro, da análise jurídica, da competência e iniciativa. Compete privativamente à Câmara Municipal de Amaragi, nos termos do artigo 32 da Lei Orgânica do Município, artigos 167 ao 170 do Regimento Interno e Constituição Federal, artigo 71, tomar e julgar as contas do prefeito, deliberando sobre o parecer do Tribunal de Contas. Terceiro, ponto 2, do quórum e procedimento. O parecer do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara. Sendo esta rejeitada, serão submetidas imediatamente ao Ministério Público para fins de direito, tudo em conformidade com o artigo 32 da Lei Orgânica do Município. 3.3 das comissões permanentes. Outro sim. Verifica-se que a proposição está sendo submetida ao crivo das comissões de Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, como determinado na Lei Orgânica do Município e Regimento Interno desta Casa. 3.4. Da decisão das comissões. Conforme acima exposto, diante da ausência de gravidade das irregularidades apontadas, diante da ausência de danos causados ao erário e da inexistência de má-fé do gestor, e considerando, por fim, a autonomia do Poder Legislativo Municipal com relação ao parecer do Tribunal de Contas do Estado, as comissões estão livres para decidir na forma que melhor atenda aos interesses públicos locais, de acordo com seus critérios de julgamento sui generis de caráter político-jurídico. Quarto, conclusão. Diante de todo o exposto, do ponto de vista de constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, depois de observadas as recomendações constantes no parecer do Tribunal de Contas de Pernambuco, a Comissão de Justiça e Redação, Orçamento e Tomada de Contas, opinam em acolher a opinião abalizada do Tribunal de Contas de Pernambuco, para assim declinar pela aprovação das contas anuais auditáveis do exercício de 2016 do ex-prefeito do município de Amaragi, o senhor Jânio Gouveia da Silva. Esse é o parecer ao referendo do egrégio plenário. Amaragi, 26 de novembro de 2021. Comissão de Justiça e Redação, presidente Maria José Soares, relator Marcelo Antônio da Silva, membro Daniel de Lima Silva. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, presidente Daniel de Lima Silva, relatora Maria José Soares e membro Cláudio Roberto Azevedo da Silva. Este foi o parecer das comissões em conjunto de Justiça e Redação. A emenda que delibera sobre o parecer do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco do processo 17.100.120, dígito 5, e julgamento de contas do ex-prefeito do município de Amaragi, senhor Jânio Gouveia,
da Silva, relativo ao exercício financeiro de 2016 e da outras providências. Coloco o mesmo parecer para a votação. Quem aprovar, continue sentado. Quem for contrário, fique de pé. Parecer aprovado por unanimidade, tendo voto contrário Júlia Beatriz e Oséias João, como voto contrário, e tendo, na sua maioria, Amaro Vieira, Maria José Soares, Marcelo da Silva, Cláudio Roberto, José Heron e Edson Jacino. Coloco agora, no mesmo instante, as contas. Coloco agora as contas do processo de número 17.100.120, dígito 5, para votação. Quem for contrário, quem aprovar, continue sentado. Quem for contrário, fique de pé. Aprovado por unanimidade, tendo voto contrário de Júlia Beatriz e de Oséias João. Tendo voto em favor, Edson Jacino da Silva, Marcelo Antônio, Cláudio Roberto da Silva, Azevedo, José Heron, Daniel de Lima, Maria José Soares e Amaro Vieira. Encerramos a primeira sessão da reunião e votamos em 10 minutos para... antes... Senhor presidente, eu Sim. gostaria de justificar o porquê do meu voto contrário, se possível. Sim, com certeza, vereador. Eu até esqueci de colocar, se alguém quer fazer algum comentário, que fique à vontade, vou facultar a palavra. E lembrando que nós vamos encerrar após e voltar para mas na nossa sexta reunião, na verdade, né? Para darmos continuidade a todos os trabalhos que temos hoje, né, os projetos, na verdade. Não poderia entrar agora porque a conta, quando ela é julgada, ela tem que ser em reunião exclusiva. Está facultada a palavra. Com a palavra a vereadora Júlia Beatriz. Senhor presidente, peço licença a todos para retirar a máscara. Nobres colegas vereadores, ouvintes das redes sociais, Facebook, Instagram da Câmara Municipal de Amaragi, boa noite. Senhor presidente, eu estava acompanhando atentamente o parecer que as comissões elaborou junto com o jurídico desta casa, e essa casa é muito democrática, assim como o voto, mas eu não poderia de forma alguma nesta noite, onde desde o período de 2017 que eu adentrei a esta casa, fui bem feliz quando mencionei diversas vezes neste plenário que poderia ser as contas da minha própria mãe, Bernadette Brito, que eu seguiria conforme o Tribunal de Contas do Estado, porque eu acredito que é um órgão competente que tem a autoria de julgar. É sabido que o primeiro parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, e aí eu quero mencionar o conselheiro Valdeci Pascoal, presidente da sessão, que acompanha a conselheira Tereza Dueri, relatora do processo, o conselheiro Ranilson Ramos, que também acompanha o procurador do Ministério Público de Contas, o senhor Gilmar Severino de Lima, onde emitiram um parecer prévio, onde os mesmos emitiram parecer prévio recomendando a essa casa, a Câmara Municipal de Amaragi, a rejeição das contas do senhor Jânio Gouveia da Silva relativas ao exercício financeiro de 2016. Também é sabido que existem os conchavos políticos e que, após tudo isso que foi emitido, também saiu uma aprovação com ressalva. No meu entendimento, se existe ressalva é porque teve modificação, é porque permitiu que o prefeito da época pudesse se adequar, e adentrando a outras contas, prestações de contas de outros mandatos do senhor Jânio Gouveia, é possível compreender de uma forma muito tranquila que o Tribunal de Contas chamou várias vezes, por diversas vezes, a sua atenção para que ele pudesse se adequar ao que o Tribunal de Contas exigia. E isso não foi feito. Me remete muito os funcionários daquela gestão, né? Estamos julgando aqui, foi julgado e aprovado por unanimidade,
as contas do ano do exercício 2016. Como é que pode funcionários ficarem sem receber no final daquela gestão 2016, recursos sendo desviados, afinal de contas, o departamento especializado no combate à corrupção e ao crime organizado, infelizmente, por tristeza dos amaragienses, adentrou o nosso município. Adentrou e adentra a Prefeitura Municipal de Amaragi. Então, eu seria muito hipócrita, muito injusta com aquelas pessoas que passaram o seu Natal, o seu final de ano, e que aí eu volto a tentar lembrar as pessoas de Amaragi o que foi que cada um passou de aflição, de angústia, de decepção no final do ano de 2016. Então, R$ 2.412.976,14 de déficit do município, onde isso causa um impacto nas demais gestões futuras. E aí eu vou lembrar mais uma vez o discurso que eu usei na minha posse, deste novo pleito, que aqui estou, onde eu tive a obrigação de dar posse à atual prefeita do município, que é filha do ex-prefeito, Jânio Gouveia, e eu, ao olhar nos olhos dela, disse assim: Aline, eu acredito nos destinos de Deus, e que se Ele lhe colocou aqui, foi para que você observasse de perto tudo de errado que seu pai cometeu com a nossa cidade, e Deus está lhe dando a oportunidade de você organizar Amaragi da forma que o povo realmente merece. Então, eu encerro as minhas palavras justificando o porquê do meu voto contrário e acreditando ainda que tudo é desígnio de Deus, e se Ele determinou dessa forma é porque Ele precisava que eles voltassem ao poder, né? Que ela voltasse ao poder para representar o pai e a mãe, que fez tanta coisa errada lá atrás e que está com a oportunidade hoje de fazer correto. Então, eu continuo querendo acreditar dessa forma, que vai ser diferente, mas até que me prove o contrário, está um pouco complicado. E aí eu volto atrás também, quando se fala de injustiça. O parecer aí foi bem claro, quando deve-se tratar os iguais de forma iguais. Eu não estava aqui quando foi votado as prestações de contas do ex-prefeito Rio do Reis. Eu estava em outro estado, no estado do Maranhão. É sabido que muitas vezes ia entrar em pauta, eu estava presente, mas saía de pauta e caiu o dia de votar e eu não estava aqui. E aí eu quero dizer a todos vocês, como fiz questão de mencionar na reunião seguinte, a minha condição também com relação às contas do ex-prefeito Rio do Reis, que pedi aprovação com ressalva e que, se eu tivesse aqui presente, eu também teria rejeitado, como eu fiz questão de frisar em outro momento, porque eu entendo que, se tem ressalva, é porque precisou ser modificado, ser retificado, e se precisou ser feito tudo isso, é porque também ocorreram erros que precisam ser julgados e precisam ser modificados e recolocados de uma forma correta. Porque eu acredito na boa política, eu acredito na justiça dentro da política, e que a gente só vai conseguir botar o Brasil para frente se a gente tiver a coragem que eu estou tendo hoje aqui de trazer todos esses esclarecimentos e realmente ter postura política, independente de cor, de raça, de partido, se sou agregada ao prefeito, se não sou, se amanhã vou ser, mas eu acho que a gente tem que ser justo com o dinheiro público, e a forma que foi executado a gestão de 2016 não foi uma forma justa com os amaragienses. Muito obrigada, senhor presidente. Continua facultada a palavra. Vou fazer aqui um breve comentário relacionado a passar a presidência agora para o vice-presidente. Com a presidência, passo a palavra para o nobre vereador Edson Gessino. Senhores vereadores, presidente, boa noite a todos. Eu só deixar aqui, com relação às contas dos pareceres que, aliás, o parecer que foi emitido pelas comissões de Justiça e Redação, e ressaltar que acompanharam, né, o parecer do Tribunal de Contas,
do Estado, do TCE, né? Onde eles opinaram pela sua aprovação e respeitando, sem dúvida nenhuma, os votos também, que nós vivemos em uma democracia, e respeitando o voto da vereadora, também como do vereador Oséias, como também ficou bem à vontade. Todo o trâmite que foi seguido nessas contas não foi diferente da anterior, do ex-prefeito, senhor Rio do Reis, onde foi comunicado através de ofício, publicado em Diário Oficial. Na sua publicação, após a sua publicação, já repassamos para o ex-prefeito Jânio Gouveia da Silva, o mesmo notificado que essas contas estariam em pauta no dia de hoje, nesta segunda-feira. Então, o parecer do Tribunal de Contas, na verdade, ele veio com esse pedido e, assim, as comissões seguiram. Então, acho que fez jus com relação às anteriores. A gente vê, eu acho que passou aqui também um bom tempo, a gente viu que durante, eu acredito que 2017, 2018, ela foi cometido, né, exatamente os mesmos erros. Eu não posso falar das contas anteriores porque eu não estava aqui, mas pelo menos aqui eu peguei 17 e 18, eles foram cometidos os mesmos erros. E além, e mais um pouco além, né? Porque além de você cometer o erro, você não repetiu, você repetiu e ainda foram citados em outros. Então é esse aqui o meu resumo que deixo. E obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, só uma partezinha, se possível. Quando eu trouxe a mensagem sobre tratar os iguais de formas iguais, e também fiz questão de mencionar o meu voto contrário às prestações de conta 17 e 18, é porque também existiu irregularidade. E aí, quando eu trago aqui, vereador Edson, a questão da não aprovação, eu fico um pouco sem entender, eu acredito que os munícipes também, porque o parecer também do Tribunal de Contas, da gestão do ex-prefeito Rio do Reis, pedia aprovação com ressalva, da mesma forma que o ex-prefeito Jânio Gouveia de hoje, mas esta casa reprovou. Então, fica um pouco complicado das pessoas entenderem, mas aí é democraticamente, a democracia é isso, e cada cidadão vai compreender o que verdade, cada parlamentar aqui está falando. Muito obrigada. Só, como Vossa Excelência falou, é só uma questão exatamente de entendimento, né? 2017, ele veio com ressalva, dentro do entendimento das comissões, eles opinaram por não aprovar. E a segunda já veio com pedido de não aprovação, né? Foi exatamente esse trâmite que seguiu. Mas, desde já, obrigado. Repassa a presidência ao nobre vereador Edson Gessino. Continua facultada a palavra. Senhor presidente. Com a palavra, vereador José Heron. Dá uma boa noite ao presidente, boa noite aos nobres colegas vereadores, boa noite a você que está em casa, pelas redes sociais. E aí venho aqui justificar meu voto, né? Um voto de prestação de contas que é um voto técnico e também político. Deixa eu tirar essa máscara, pedir licença a vocês, fica melhor. A prestação de conta ela é um voto técnico e político, assim como eu falei para vocês. Então, eu acredito que vocês que estão assistindo, assim como os nossos colegas vereadores, viram e escutaram com a leitura do nosso parecer, muito bem lida pelo nosso colega vereador Cláudio Roberto, onde destaca a reprovação e logo após a aprovação com ressalva. E nessa aprovação com ressalva, é muito bem enfatizado por uma única irregularidade em relação às alíquotas. As alíquotas, como todo mundo sabe, é um assunto sensível, que muitos prefeitos às vezes não conseguem resolver, quando tem uma Câmara, como é que eu posso dizer, muito bem sincronizada com o Poder Executivo, e essa foi a única irregularidade.
E aí eu falo agora a questão política. A gente tem que ver o resultado que um governo entrega. Se o governo ele entrega uma cidade melhor, com mais desenvolvimento, com mais obras, como está acontecendo nesse atual, então eu acredito que seja uma coisa totalmente diferenciada da questão do ex-prefeito Rio do Reis. Nas contas de 2017 veio a reprovação. Reprovação de vários tópicos. Foi recorrido, o tribunal ele reviu, deixou com ressalva. 2018 foi novamente errado os mesmos tópicos e ainda mais. Então foi uma coisa que não aprendeu. E o que foi que ele entregou para Maragi, Rio do Reis? Aí vocês que estão em casa, vocês pontuam. De cabeça eu penso no portal, eu penso na praça lá do Cruzeiro, que infelizmente derrubaram o nosso Cristo. Deixa eu ver, é difícil puxar na mente. Mas vamos lá. Em relação ao meu voto político, eu vejo dessa forma. O resultado que foi entregue para a nossa cidade. E aí, senhor presidente, por isso que o meu voto é favorável. Muito obrigado. Continua facultada a palavra. Com a palavra o vereador Cláudio Roberto. Acho que é importante sempre nós validarmos e referendarmos o voto, né? Hoje a gente faz uma análise do contexto. Acho que todo mundo lembra de 2016, nós vivíamos um tormento, né, com aquela situação de governo presidenciável, onde nós tínhamos uma dificuldade econômica enorme, que foi gerada para as prefeituras. A arrecadação naquele ano ela caiu drasticamente no ano anterior. Além disso, o governo federal teve que dar um aporte para tentar minimizar a situação das prefeituras. As pessoas que já foram gestores sabem da dificuldade que é quando você vai gerir um município e a arrecadação ela cai drasticamente de um ano para outro, para você cumprir com os compromissos de folha, entre outros, de serviços essenciais na saúde, na educação. E esses pontos são pontos importantes para serem considerados, que foram levados em consideração no parecer do Tribunal de Contas. Vale salientar que o parecer é muito técnico, né? As pessoas, principalmente quando a gente vive a situação, fica até mais fácil de nós entendermos. E os técnicos eles indicaram as diferenças, as alterações na prestação de contas, inclusive o Ministério Público ele foi favorável. Isso mostra uma realidade importante, por isso que nós opinamos também favorável, assim como o Tribunal seguiu o Tribunal de Contas. Salientando a votação anterior do ex-prefeito Rio do Reis, quando nós condenamos, nós vivenciamos o mandato de 2017 a 2020. É inadmissível o que foi feito quando você tinha dinheiro em caixa e você não pagar os professores corretamente como ele fez. Ele, infelizmente, por exemplo, ele deveria ter pago o piso, mas pagou R$ 1.300 aos professores. E por aí vai. Essa sequência, de acordo com a lei, ele cometeu erros graves que nós deveríamos, de certa forma, puni-lo. E por ter vivenciado o mandato, facilitou acompanhar de perto todo esse processo, assim como alguns colegas que vivenciaram isso, né? Então, por isso que a gente votou, né, tanto contra as contas lá, condenando o ex-prefeito Rio do Reis, e agora favorável por entender que, tecnicamente falando, não existiu esse dolo de percentual de, por exemplo, pagar professores com um valor menor, de não cumprir o percentual lá de 60%, que hoje é 70% no Fundeb, e assim por diante. Por exemplo, se tinha dinheiro em caixa, mas não se fez rateio, né, que isso é uma coisa absurda. Se você tem o dinheiro do Fundeb sobrando, em vez de devolver para o governo federal, você vai fazer o rateio, porque vai beneficiar os professores, vai ajudar o município. E isso não foi feito, infelizmente, naquele período. Por isso que nós votamos contra aquelas contas, duas contas do ex-prefeito Rio do Reis, e agora estamos votando favorável nas contas de 2016 do ex-prefeito Jânio, por entender que tecnicamente é bem diferente as indicações do Tribunal de Contas. Continua facultada a palavra, com a palavra o vereador Marcelo Antônio. Boa noite, presidente, colegas vereadores. Eu também gostaria de dar meu ponto de vista. Eu acho que faz mais ou menos um mês que a gente, ou um pouco mais, que a gente votou as contas do ex-prefeito Rio do Reis. E hoje estamos votando as contas do ex-prefeito Jânio Gouveia.
nesse dia de hoje. Bem, mas a comparação nossa é justamente feito o companheiro Arão falou e o companheiro Cláudio falou. E a companheira Júlia também falou que se tivesse aqui, ela deu até o ponto de vista dela também a respeito do ex-prefeito Rio do Reis. Mas na época eu não estava vereador, mas me lembro muito bem que a Maragi, na gestão do ex-prefeito Jânio, o município andava de forma bem diferente do ex-prefeito Rio do Reis. De que forma? A gente enxergando questão política e questão também administrativa que a gente revê, a gente vê o Amaragi na época de Jânio, que ele fez várias escolas, fez várias praças, calçou muitas ruas do Alice Batista, calçou a João Paulo, fez o novo Matadouro, depois passou a ser a garagem. Enfim, todo ano os colégios do município, da zona rural, da cidade, eram pintados. E na gestão do ex-prefeito, a gente passava para corrigir e não via isso. E, meu ponto de vista, meu voto de hoje foi nessa tese do Tribunal de Contas. A questão de Rildo, em 2017, o Tribunal de Contas fez a reprovação, ele recorreu, depois aprovou com ressalva, só que quando chegou para a gente, chegou junto a de 2017 a 2018, e ele fez o mesmo erro de 2018 nas de 2017. Ainda pontuou uns erros a mais. Foi tipo assim, o Tribunal de Contas deu uma chance a ele a primeira vez, e em 2018 ele continuou fazendo o mesmo erro. E eu, como vereador, que hoje julguei as contas do ex-prefeito Jânio Gouveia, eu não vi hoje pelo relatório do Tribunal de Contas esses erros que possa chegar a condenar as contas dele. Por isso que o meu voto foi favorável à aprovação das contas dele, por conta disso. Pelo que eu vi uma Maragi diferente. Eu acho que todo mundo erra, que isso é normal, mas continuar no erro é burrice. E tá aí, se algum dia a pessoa fez errado, pode ter certeza que vai pagar, porque a justiça, ela pega, ela demora, mas chega. Tá certo? Desde já, presidente, eu agradeço a oportunidade. Continua facultada a palavra com a palavra o vereador José João. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, caros colegas vereadores. Boa noite, plenária presente. E boa noite, ouvintes das redes sociais. Eu quero, presidente, às vezes eu fico sem entender, eu não consigo entender. Eu tenho que estudar mais, ver mais. Porque eu não consigo entender por que Rio do Rei pecou tanto no governo de 2017 por não pagar o salário dos professores integral, como falou o companheiro Claudinho. E por que Jânio Gouveia, no governo de 2017, levou o 10º e levou o salário de 2012, aliás, de 2016, em dezembro, e por que não ser penalizado? Eu não consigo entender essa situação. Em 2017, Rio foi penalizado por não pagar o salário integral e dos professores. E Jânio Gouveia levou 2 salários em dezembro de 2016 e não ser penalizado. Eu não consigo entender essa situação. Muito obrigado, presidente. Com a parte do vereador Cláudio Roberto. Eu só queria referenciar ao vereador Osés, amigo Osés, que quando eu falei de salário integral, é mensal. Né? Quando você tem funcionários, você tem estipulado um salário fixo. Inclusive, existia uma lei que era obrigatório pagar aos professores e não foi pago desde o início de 2017 até 2020. Se pagava 1.300, 1.500 a outros, quando pessoas deveriam receber 2.000, 1.900. Então, se você fizer uma conta desse tempo todo... Eu lembro de pessoa até que começou a receber 900. Exato. Então, essas foram as indicações. Né? E quanto à questão lá do 10º, isso foi uma discussão que foi desde 2017, realizada nessa casa aqui. Inclusive, foi feito... acredito que os vereadores aqui lembram, uma CPI para buscar informações sobre,
Nós pedimos essas informações na prefeitura, ao anterior gestor, e no final a comissão especial entendeu que não houve dolo. E que foi deixado um empenho, foi deixado um recurso, e que esse recurso ele foi utilizado para pagamento. Então é bom destacar essas questões. Continua a facultar a palavra com a tréplica o vereador Zé João. Certo, companheiro. Entendi sim sua pronunciamento. Agora, eu acredito que não foi, volto bem atrás, relembrar o passado, eu acredito que isso do senhor Jânio Gouveia já é de praxe dele levar o salário e desce no povo, porque isso não foi a primeira vez não, isso é a segunda vez consecutiva, se eu não me engano. Muito obrigado. Continua a facultar a palavra com a palavra a vereadora Júlia. Senhor presidente, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Estava bem atenta às palavras dos companheiros vereador Heron, vereador Marcelo, vereador Cláudio. E aí o que está em questão aqui não é, Heron, eu concordo com você em partes quando você diz que essa matéria tem o voto técnico e tem o voto político. Está mais provado do que isso a questão do voto político, né? Mas o que me arremete aqui é a questão da consciência. Os nossos aposentados hoje, né, do Fundo de Previdência Municipal, hoje tem que pagar uma conta de anos que eles passaram contribuindo, justamente por falta de desequilíbrio financeiro da Prefeitura Municipal de Amaragi. Está aqui, no parecer. Uma vez que o Tribunal de Contas julgou irregular, emitindo parecer de rejeição, é porque ele entendeu naquele momento que precisava ser reanalisado, revisto, julgado novamente. Aí eu volto mais uma vez a não compreender e volto a dizer, respeito o voto de cada um aqui. Concordo quando o vereador Cláudio diz da questão dos pagamentos dos professores de 2017 a 2020. Errado. Errado. O ex-prefeito Rio do Reis também errou. Eu não estou aqui para dizer que um é santo, que o outro é bom, que o outro é ruim, não. Eu estou aqui para analisar os fatos. E contra fatos não há argumento. Quando eu digo que Amaragi hoje é uma cidade investigada pelo Departamento de Investigação ao Crime Organizado, não é mentira. Eu não estou aqui com falácias, como já foi dito em outros momentos nessa plenária. Todo amaragiense, quer queira, quer não, há de convir que isso é um fato. Triste, envergonhoso para o amaragiense, mas é um fato. E o que eu não consigo entender é como um desequilíbrio financeiro do regime próprio da Previdência Social do nosso município, com resultado negativo de R$ 2.412.976,14. É por isso, minha gente, que o FUNPRAMA do nosso município está desse jeito. Porque passaram gestores que não tiveram comprometimento. E a conta não vai fechar nunca. E hoje quem sofre são os servidores. Os ativos e, pior ainda, os inativos, que já contribuíram uma vida toda, que hoje, em vez de gozar do seu pleno direito, tem que ainda aportar um desconto, onde nós aqui fomos obrigados, eu digo obrigados, porque foi assim que todos nós sentimos, a obrigação de executar uma lei federal em nosso município. E aí eu volto a dizer que é por esses motivos e outros que a política está desacreditada e que o Brasil não vai para frente. Muito obrigada, senhor presidente. Continua facultada a palavra. Com a palavra, o vereador José Heron. Senhor presidente, eu volto à fala. Eu só queria lembrar também aos amaragienses que quando começou o governo atual, eu me lembro muito bem, quando eu participei de reuniões onde os inativos não receberam seu dinheiro. Isso também deve ser colocado aqui, assim como tantas outras coisas. Uma parte, vereador Heron, volto a dizer,
é errado também. Então, o parecer, como o presidente bem falou, os pareceres, Heron, agradecendo a sua parte, eles têm situações incomuns que ocorreram com esta extrapolação, né, do departamento pessoal, de contratações exageradas. Houve no ano de 2016, houve no ano de 2017, houve no ano de 2018, né? Mas o que não pode ser tratado aqui é comparações de gestões de quem fez mais, porque é aquela história. Até porque, né, vereador, a gente não vai chegar a um consenso, né? Nenhum, porque é questão de Exatamente. senso. Quando eu falo do meu voto, só uma tréplica dentro da sua palavra, se possível. Quando eu falo do meu voto, com relação a 2017, 2018, exatamente, recebemos as contas juntas, as contas juntas. Então, você vê uma situação que veio com ressalva, beleza, mas a próxima, ela vem mais rolando ainda. Então, foram duas contas no mesmo momento, onde se deu aquela chance e continuaram os erros, e além, e muito além. Então, assim, se a gente for ficar aqui fazendo comparações de gestões, com quem fez, com quem deixou de fazer... Era nesse ponto que eu queria chegar. Não é isso? Desculpa, obrigado também pela parte. Não, deixa eu só concluir, se Heron me permitir. Então, é justamente isso que eu estou querendo dizer. Os erros, eles houveram, eles ainda haverá, porque ninguém é perfeito, perfeito só Deus. Mas o que eu volto a dizer é que, da mesma forma que o Tribunal de Contas ele cobrou a readequação dos governos anteriores, e não foi feito. Como também agora, no ano de 2016, que a gente acabou de julgar aqui nesta casa e está em discussão. Mas parece mais que é aquele ditado que o povo diz: um rouba e faz, e o outro rouba e faz menos, e o outro vem, rouba e não faz. E no final das contas, meus amigos, quem sofre é a população amaragiense. Muito obrigada. Pronto, voltando à palavra, e aí a gente vê, se for comparar, como foi comparado aqui, pelos nobres colegas, governo, e aí eu cito a questão técnica. Se a questão técnica ela diz isso, volto a repetir. Uma cláusula apenas, vou ler aqui para vocês. Uma única irregularidade não deve ser ensejada a rejeição das contas. Então, isso é do acórdão. E aí, como os nobres colegas Júlia e Deia citou, essa questão passada, então aí eu cito a questão política, né? O voto político, políticas públicas. Quando eu falo não é politicagem, eu falo políticas públicas. Qual foi o resultado da assistência social, do ex-prefeito? Qual foi o resultado da nossa agricultura? Qual foi o resultado do esporte? Que hoje temos um golveião, uma quadra poliesportiva, onde eu sempre joguei bola ali, hoje não tem mais. E dentre outras coisas, quando eu venho analisar e lembrar da nossa Limpax, que levou milhares de dinheiro daqui da nossa cidade no primeiro ano. Então, isso são coisas que realmente afetam o erário público, afeta diretamente. Então, esse é meus argumentos. Muito obrigado. Só uma partezinha, presidente. Hoje a gente termina. Mas o que eu falo, Heron, que eu acho que você ainda não conseguiu compreender, é a questão de realmente reconhecer que ambos os governos, não é só do ex-prefeito Jânio, do ex-prefeito Rildo, também do ex-prefeito Adailton, a Maragi vem sofrendo muito com essas questões, né, de desvios, de recursos que são recebidos de parlamentares que têm voto, levam voto de Amaragi, que botam emendas parlamentares e que essas emendas parlamentares não são concretizadas como de fato realmente precisa. A gente lembra de vários órgãos do município que foram danificados, que não foram cuidados, e tem que acabar com isso, porque é a história de Amaragi. Se o prefeito A passou e fez, parabéns para ele. Se o prefeito B passou, fez alguma coisa, fez pouco, é o ponto de vista de cada um. Eu acho que tem que entender, o amaragiense tem que entender realmente o compromisso e a responsabilidade que cada cidadão tem que ter, seja ele à frente do poder ou seja ele um cidadão comum. Muito obrigada. Senhor presidente, Sim. o povo sabe o que faz, por isso que só teve 4 anos de governo. Sem mais quem queira fazer uso da palavra, dou por encerrada a sessão e convido a todos para nos acompanhar daqui a mais ou menos 10 minutos
onde iremos nos preparar para voltar à próxima sessão. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus.
Inclusive essa da lei orgânica, ela induz. Boa noite a todos aqui presentes. Voltamos com a sexta reunião ordinária do quarto período, iniciando com a leitura de um versículo. Nosso salmo é 50:15. E clame a mim no dia de angústia, eu o livrarei e você me honrará. Amém. Amém, José. Dando continuidade, defendendo o quórum legal de vereadores, dou início com a leitura da ata anterior, da reunião anterior. Tá ligado. Senhor presidente, eu peço dispensa da ata. Pedido de dispensa da ata. Eu coloco mesmo para votação. Quem aprovar, continue sentado. Quem for contrário, fique de pé. Aprovado por unanimidade. Iniciando com o expediente do dia, com a leitura do primeiro parecer. Como salientado pelo presidente, nós temos o parecer conjunto das comissões, número 019, 2021, da Comissão de Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, sobre o projeto 019-2021, apresentado pelo Executivo Municipal, que tem por ementa. Dispõe sobre a autorização para a concessão de abono aos profissionais da educação básica em efetivo exercício para fins de cumprimento da aplicação mínima de 70% dos recursos do Fundeb, na sua remuneração, conforme previsto no artigo 26 da Lei Federal nº 14.113/2020 e no artigo 212-A, inciso 11º da Constituição Federal, referente ao exercício financeiro de 2021. Conforme salientado pelo presidente, nós vamos fazer a leitura da conclusão do relatório. Da conclusão. Diante de todo o exposto, do ponto de vista de constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, depois de observadas as recomendações constantes neste parecer, as comissões opinam pela viabilidade técnica e de mérito do projeto 24/2021, de autoria do Executivo Municipal, visto ser de um incentivo e reconhecimento a todos os profissionais da educação do município de Amaragi. Comissão de Justiça e Redação, presidente Maria José Soares, relator Marcelo Antônio da Silva, membro Daniel de Lima Silva. E Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, presidente Daniel de Lima Silva, relatora Maria José Soares e membro Cláudio Roberto Azevedo da Silva. Parecer em conjunto número 019/2021, que dispõe sobre a autorização para a concessão de abono aos profissionais da educação básica em efetivo exercício para fim de cumprimento da aplicação mínima de 70% dos recursos do Fundeb na sua remuneração, conforme no artigo 26 da Lei Federal número 14.113/2020 e no artigo 212, dígito A, inciso, da Constituição Federal referente ao exercício financeiro. Coloco o mesmo parecer para a votação. Quem aprovar, continue sentado. Quem for contrário, fique de pé. Aprovado por unanimidade. Projeto. Em seguida, eu coloco o mesmo projeto. Eu coloco o projeto de cadê o toque? Tá aqui. Eu peguei o projeto de lei número 24, que dispõe sobre a aplicação mínima de 70% do recurso do Fundeb, de acordo com a Lei Federal 14.113/2020. Coloco o mesmo projeto para votação. Quem aprovar, continue sentado. Quem for contrário, fique de pé. Aprovado por unanimidade. Na sequência, nós temos
o parecer conjunto número 020/2021, que tem por ementa: autoriza o Poder Executivo a promover transporte para estudantes matriculados em instituições de ensino sediadas fora do município de Amaragi. Conforme conclusão do relatório das comissões conjuntas, diante de todo exposto do ponto de vista de constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa, depois de observadas as recomendações constantes neste parecer, as comissões opinam pela viabilidade técnica e de mérito do projeto 018/2021, de autoria do Executivo Municipal. Comissão de Justiça, presidente Maria José Soares, relator Marcelo Antônio da Silva, membro Daniel de Lima Silva. Comissão de Educação, Cultura e Desportos, Cláudio Roberto Azevedo da Silva, presidente. Relator José Heron da Silva, membro Amaro Vieira de Melo Silva. Coloco o parecer do projeto da ementa que autoriza o Poder Executivo a promover transporte para os estudantes matriculados em instituições de ensino sediadas fora do município de Amaragi. Coloco o mesmo para votação. Quem aprovar, continue sentado. Quem for contrário, fique de pé. Aprovado por unanimidade. Em seguida, coloco o projeto de lei número 018/2021, que autoriza o Poder Executivo a prover transporte para estudantes matriculados em instituições de ensino sediadas fora do município de Amaragi, Pernambuco. Coloco o mesmo para votação. Quem aprovar, continue sentado. Quem for contrário, fique de pé. Aprovado por unanimidade. Na sequência, nós temos o parecer conjunto 021/2021, que tem por ementa: criar, no âmbito do município de Amaragi, o Fundo Rotativo de Despesas Correntes de Pequena Monta. Dispõe sobre o regime de adiantamento de despesas e da outras providências. Parecer conjunto, em sua conclusão, diante de todo o exposto, do ponto de vista de constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa, depois de observadas as recomendações constantes nesse parecer, as comissões opinam pela viabilidade técnica e de mérito do projeto de lei 022/2021, de autoria do Executivo Municipal. A Comissão de Justiça e Redação, presidente Maria José Soares, relator Marcelo Antônio da Silva, membro Daniel de Lima Silva. A Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, presidente Daniel de Lima Silva, relatora Maria José Soares e membro Cláudio Roberto Azevedo da Silva. Parecer em conjunto número 021/2021, de Justiça e Redação, Orçamento e Tomada de Conta, sobre o projeto 01/2021, cria no âmbito do município de Amaragi o Fundo Rotativo de Despesas Correntes de Pequena Monta. Dispõe sobre o regime de adiantamento de despesa e da outras providências. Coloco o mesmo para votação. Quem aprovar, continue sentado. Quem for contrário, fique de pé. E coloco o projeto de lei número 022, que cria no âmbito do município de Amaragi o Fundo Rotativo de Despesas Correntes de Pequena Monta. Dispõe sobre o regime de adiantamento de despesa e da outras providências. Quem aprovar, continue. Coloco o mesmo projeto de lei 022/2021 para votação. Quem aprovar, continue sentado. Quem for contrário, fique de pé. Aprovado por unanimidade. Na sequência, nós temos o parecer conjunto 022/2021, que tem por ementa: institui o programa de adimplemento do IPTU 2021 no município de Amaragi, Pernambuco. A conclusão do parecer conjunto, diante de todo o exposto, do ponto de vista de constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, depois de observadas as recomendações constantes nesse parecer, as comissões opinam pela viabilidade técnica e de mérito do projeto de lei 25/2021, de autoria do Executivo Municipal. As comissões conjuntas foram de Comissões de Justiça e Redação, presidente Maria José Soares, relator Marcelo Antônio da Silva, membro Daniel de Lima Silva. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, presidente Daniel de Lima Silva, Maria José Soares, relatora, e membro Cláudio Roberto Azevedo da Silva. Coloco o parecer em conjunto, número 022/2021, da Comissão de Justiça e Redação, Orçamento e Tomada de Contas, que institui o programa de adimplente do IPTU
2021 no município de Amaragi. Coloco o mesmo para votação. Quem aprovar, continue sentado. Quem for contrário, fique de pé. Aprovado por unanimidade. Em seguida, eu coloco o projeto que institui o programa de Adimplente IPTU 2021 no município de Amaragi. O projeto de lei número 025. Coloco o mesmo para votação. Quem aprovar, continue sentado. Quem for contrário, fique de pé. Aprovado por unanimidade. Ele vai ser apresentado. Em seguida, nós temos o parecer sobre proposta de emenda à lei orgânica. Parecer conjunto das comissões, que tem por emenda, altera a redação do artigo 126 e revoga dispositivos da lei orgânica do município de Amaragi e da outras providências. A conclusão, assim, ante as razões expostas, opinamos pela viabilidade da proposta da emenda à lei orgânica municipal de 29 de outubro de 2021, de iniciativa do Executivo Municipal, no tocante à emenda do artigo 126 e à revogação dos artigos 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 e 134. Comissão de Justiça e Redação, Maria José Soares, presidente, Marcelo Antônio da Silva, relator, Daniel de Lima Silva, membro. Com relação a este parecer sobre a proposta de emenda da lei orgânica, eu vou colocar para votação o parecer. Terá que ser em 2 reuniões, então ele fica também já pré-agendado para a próxima, se Deus quiser. Eu coloco o mesmo relatório para votação. Quem aprovar, continue sentado. Quem for contrário, fique de pé. Aprovado por unanimidade. E, em seguida, coloco o projeto de emenda da Lei Orgânica número 01, de 29 de outubro, /2021, que altera a redação do artigo 126 e revoga dispositivo da Lei Orgânica do município e da outras providências. Coloco o mesmo projeto para votação. Quem aprovar, continue sentado. Quem for contrário, fique de pé. Aprovado por unanimidade. Na sequência, nós temos uma apresentação de uma proposta de emenda à lei orgânica do município. Dispõe sobre acrescentar o artigo 177, a linha A, a lei orgânica do município de Amaragi, Pernambuco. A proposta de emenda à lei orgânica do município dispõe sobre acrescentar o artigo 177 à lei orgânica. Eu apresento o mesmo, que irá ser encaminhado às comissões. Então, temos também que ser em 2 reuniões, como temos 6 e 13, será nas próximas. Exatamente, eu peço aos senhores vereadores que, a partir de agora, nós vamos tratar, que já vínhamos tratando, a questão do PPA e da LOA. E eu peço aos vereadores que fazem parte também das comissões, que, se possível, quando a gente agendar, veja aí, faça. Eu sei que são muito ocupados também, muitas vezes tem imprevisto que pode acontecer, para que a gente vá discutindo e possa ver melhor essas questões. Desde já agradeço a todos. Encerrando o expediente do dia, eu vou facultar a palavra para quem queira fazer uso. Com a palavra, o vereador José Heron. Senhor presidente, eu gostaria de finalizar a minha participação nessa reunião, sendo mais breve possível. Hoje foi bem movimentado. Eu me lembro, eu sou formado, eu sou farmacêutico, como muitas pessoas sabem, no nosso município. E esse projeto de lei que acabamos de aprovar, de número 018, 2021, que autoriza o Poder Executivo a prover
transporte para estudante matriculado em instituição de ensino sediada fora do município de Amaragi, foi aprovado e eu me sinto muito feliz porque eu me lembro a agonia que eu passei e que muitos pais também de família passam, que já falaram com, acho que todos os vereadores aqui, em relação a esse assunto. E eu fico muito feliz em participar. É para isso que eu entrei na política, para tentar ajudar da forma possível e impossível, que é uma luta. Desde já agradeço, muito obrigado a todos. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Amário Vieira. Senhor presidente, novos colegas, plenário presente, meus colegas, não poderia eu estar hoje tão feliz hoje. Eu como professor, né, formado em professor, veio aí hoje essa casa aprovar um projeto para que o professor receba o 14º salário. É mais do que justo. Só sabe o que é um professor quem está na sala de aula, né? Eu fui aluno, só nunca fui professor ainda. Sou formado, mas nunca trabalhei como professor. Mas eu sei o que é a luta do professor na sala de aula. Ele merece o 14º, 15º, até o 20º merece. Mas infelizmente só está pagado até 14º. E vai ser pago. Isso é uma vitória, tanto dessa casa, como dos professores do nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. E eu peço para me ausentar da reunião. Muito obrigado, senhor presidente. Continua facultada a palavra. Está autorizado o senhor Amário Vieira. Maria também vai se ausentar? Vai se ausentar? Ah, tá. Desculpe, foi só um equívoco. Com a palavra, a vereadora Maria Soares. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, plenária presente, as pessoas das redes sociais. Boa noite a todos. Eu também fiquei muito feliz em ver esse projeto do rateio, que é os 70% do Fundef. Muito bom e graças a Deus, porque também passei um período dando aula em sala de aula e só sabe realmente quem é professor, quem passa por uma sala de aula. Então, graças a Deus. E outros projetos importantes também foram aprovados e eu quero agradecer a Deus por esse momento e que Deus abençoe a todos nós amaragienses. Boa noite a todos e fiquem com Deus. Continua facultada a palavra. Com a palavra a vereadora Júlia Beatriz. Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar a esta casa, a iniciativa do Executivo, pela decência em mandar para esta casa a regulamentação de uma lei federal, na verdade, do 14º salário, né, mas colocando em vigor no nosso município. Parabéns a todos os professores, afinal de contas, todas as profissões passam pela mão de vocês. Mais uma etapa vencida. Parabenizo também com relação ao transporte, né, a Secretaria de Educação, com relação a entender o quanto difícil é a vida de um estudante, né, ainda mais no meio que a gente está vivenciando hoje, e é de suma importância a valorização para que mais profissionais a gente tenha no nosso município. E também não poderia deixar de registrar e de agradecer ao presidente desta casa pelo brilhante congresso que nós participamos, né, nos dias 25, 26 e 27 deste mês, na cidade do Recife, da União de Vereadores do Brasil, onde esta casa foi, por unanimidade, representar lá a Maragi diante de todas as cidades do Estado brasileiro, do nosso Estado de Pernambuco e do nosso Brasil. Então, desde já, eu gostaria de agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Os companheiros aqui já estão agoniados para ir embora. Por mim, presidente, tinha reunião todo dia, viu? Quem gosta de falar está aqui. Mas deixar um abraço a todos vocês e muito obrigada pela atenção até o momento de hoje. Obrigada. Boa noite. Continua da facultada a palavra, com a palavra o vereador Marcelo. Senhor presidente, colegas vereadores, eu também gostaria de parabenizar a prefeita pela atitude e a coragem de mandar para essa casa um projeto onde vai beneficiar os estudantes com a metade, e hoje o município já, os vereadores aprovou, vai virar lei, é lei no município de Amaragi. Também, eu não vejo a hora do município também ter
uma casa de apoio aos estudantes em Recife, porque é onde se formam os médicos, enfim, várias profissões, que lá tem a federal, a rural, e eu acho que Amaragi pode chegar a esse ponto também de, se Deus quiser, conseguir uma casa de apoio para os estudantes do nosso município, que isso vai enriquecer o nosso jovem, enriquecer nosso município. Desde já agradeço também, quero parabenizar também por os professores ter seu direito, e esse ano vai, se Deus quiser, ter direito ao 14º. Isso é muito bom, isso gera economia no município, gera despesa. Quem ganha com isso são os comerciantes no município, enfim, ganha todo mundo. Desde já agradeço a todos a presença de cada um vereador, e muito obrigado. Até a próxima, presidente. Continua facultada a palavra. Eu gostaria de passar a presidência para José Heron. Eu gostaria de passar a presidência para Vossa Excelência. Com a presidência, eu passo a palavra para o nobre vereador Edson Gessino. Boa noite a todos e a todas aqui presentes, plenário, todos que estão nos acompanhando. Eu pedi licença aqui para retirar a máscara. Só para finalizar, eu gostaria aqui de ressaltar algumas correrias que nós tivemos hoje, né? Eu agradecer a todos vocês, vereadores, que aqui estavam, que aqui estão, né, até agora. Hoje o dia inteiro de reuniões com as comissões. E a gente sabe que é para que possamos dar o melhor para a nossa cidade, para a nossa população, não é isso? Então, entre vários projetos que veio hoje para votação, temos o do Fundeb, que é o 14º, que é muito importante. Os professores estão de parabéns, todos que estão na ativa, né, porque, infelizmente, eu fui consultado por alguns inativos, mas a lei federal do Fundeb, ela diz que não se aplica aos inativos, e fica apenas para quem está em exercício, né? Em exercício, apenas nós estamos seguindo uma lei federal. E parabenizar, né, pela atitude a prefeita por enviar esse projeto em tempo, sem dúvida nenhuma, como eu falei antes, se nós pudéssemos ter que aprovar isso ou pôr em pauta em qualquer outro dia, estamos aqui. Temos também a questão da alíquota do IPTU, né, que veio com desconto agora, um desconto progressivo de 20%, 10% e 5%, onde também esses adimplentes eles poderão também participar de sorteios. Existe um incentivo também do Poder Municipal, da gestora, da senhorita Aline, que, em conversa com ela hoje, existe uma projeção de investimento, mais ou menos, aliás, que se projete no comércio de Amaragi de mais ou menos 5 milhões até o final do ano. Isso é muito importante porque a gente sabe da dificuldade que tivemos nos últimos 2 anos com essa pandemia, e esse incentivo exatamente de sorteio de brindes, isso aí faz com que a população fixe mais os seus gastos aqui no município. A gente sabe da importância de ter o comércio, e também do projeto que estende exatamente, que autoriza o Poder Executivo a custear parte desse transporte. É muito importante, que a gente sabe da dificuldade quem estuda fora do município. Sabemos mesmo que não é fácil, eu já passei por isso, e não é nada fácil. Eu só tenho aqui a agradecer a todos vocês por essa disponibilidade, e que todos fiquem com Deus, que tenhamos aí na próxima segunda-feira, se Deus quiser, estamos de volta para mais uma reunião ordinária. Fique com Deus e uma boa noite a todos. Antes de concluir, eu quero passar a palavra aqui para... Não poderia deixar de usar a tribuna para destacar, dentre todos os projetos aqui apresentados, importantes, como já citados, 3 projetos em especial, que é o de IPTU, para premiar pessoas que estejam adimplentes como motivação. A gente sabe que o município ele precisa ser estimulado por recursos específicos, e o IPTU são um desses recursos. É importante que a população participe em contribuir, pagando os seus IPTUs em dia, e, além disso, vão ter uma premiação para receber. Outros 2 importantes são os projetos direcionados à educação.
Eu lembro que em 2017 nós tivemos uma luta que infelizmente não teve muita motivação para a anterior secretária, o anterior prefeito, que foi facilitar a vida dos universitários e de cursos técnicos, disponibilizando e participando com transporte gratuito. Várias conversações se teve, isso não andou muito, infelizmente muitos pararam seus cursos porque ou eles pagavam parte do carro ou pagavam o curso, isso dificulta demais. A gente sabe quantas pessoas no município é pobre, mas que querem se formar em uma área específica que se familiarize. Infelizmente, muitas dessas pessoas tiveram que parar. Então, o município ele cresce quando tem qualificação, quando ele tem formação. As pessoas mais formadas facilitam com que o município cresça. E esse ato da prefeita é importante para que isso aconteça no nosso município, para que continue evoluindo. Nós sabemos que é muito mais prático quando você tem jovens buscando universidades, porque diante do quadro que se encontra hoje de empregos, e é uma cidade, a nossa cidade é uma cidade muito complicada para todos os jovens que estão chegando, nós sabemos que tendo uma formação, uma qualificação, vai facilitar buscar outros espaços para que essas pessoas se sintam à vontade para buscar outras áreas na área de formação. Quanto aos professores, é super importante esse processo, no sentido de que eles recebam o 14º, porque é um indicativo também de que a prefeita deve estar pensando na atualização do plano de cargos e carreira. E, mais uma vez, eu queria parabenizar pelo pagamento do 14º, que faz tempo que isso aconteceu aqui no nosso município, né? Bastante tempo. É uma motivação a mais para os professores. E, além dessa motivação, nós queremos pedir aqui, na tribuna, que a prefeita pense na atualização do plano de cargo e carreira, como ela já sinalizou positivamente. E, se Deus quiser, no próximo ano nós vamos estar votando aqui nessa casa a atualização do plano de cargo e carreira dos professores. Salientar também da importância de ter participado do último congresso. Cada congresso são fatos diferentes, formações diferentes, nos atualiza, nos qualifica para a nossa função, nosso trabalho aqui como vereador, porque é preciso. Todo vereador ele precisa, na qualificação, entender como pode se usar no dia a dia do nosso município, na formação de leis, na fiscalização, na ajuda ao prefeito, à prefeita e assim por diante. E é importante destacar que tudo o que foi vivenciado no Congresso, inclusive não só por nós, vereadores dessa casa, mas dos que estiveram presentes em outras câmaras, facilitará o nosso trabalho. Eu gostaria de referendar isso porque muitas vezes algumas pessoas não entendem a importância da formação e às vezes até criticam, né, de uma forma injuriosa, pejorativa. Então as pessoas precisam reconhecer a importância que tem cada vereador, o seu papel é importante sim, para o processo de desenvolvimento de um país, de um estado e de uma cidade. É por isso que nós estamos aqui. Salientar que nós, enquanto seres humanos, precisamos ter consciência de que nós precisamos continuar lutando pela vida. Por quê? Conforme destacado no Congresso, por Mozart, nós estamos enfrentando uma nova fase do coronavírus. Nós estamos enfrentando um novo processo que precisa ter muito cuidado para que não se perca tantas vidas como se perdeu no passado. O que tem acontecido na África, o que tem acontecido na Europa, rapidamente e infelizmente pode chegar ao Brasil. E por isso nós devemos continuar tendo o nosso cuidado necessário com o uso de máscara, com o uso de álcool, o distanciamento. Infelizmente nós temos que continuar assim até nós conseguirmos se livrar de uma vez por todas dessa doença. Não mais dizer que Papai do Céu possa nos proteger, nos orientar, nos dar uma boa noite, para que amanhã possamos estar descansados para a continuidade do trabalho que temos, que é muito árduo. É importante quando a gente ressalta a questão da participação, né? A participação de todos os vereadores, porque é um momento de conhecimento onde nós vamos buscar para o nosso município. E uma das buscas que nós estamos, inclusive com o apoio de todos os vereadores aqui, foi aquela pressão, uma pressão positiva, eu falo, com relação à PEC 2564, que trata do piso salarial das parteiras, dos auxiliares de enfermagem, dos técnicos e dos enfermeiros. E foi aí que eu vi
todos os vereadores também empenhados, falando com o deputado André de Paula, com o Renildo Calheiro, e reforçando também com seus deputados, independente de partido, reforçando com ele a importância do voto deles, do apoio deles, porque o deputado que votar contra uma PEC dessa, ele, no mínimo, não conhece o nosso trabalho. Ele, no mínimo, ele não teve alguém que teve uma vida ceifada nessa pandemia. Profissionais de saúde. Então, foi esse pedido que foi feito. Os deputados que ali estavam se comprometeram em nos ajudar nessa batalha, em pôr em pauta, que é o mais difícil, é pôr em pauta. Porque a votação, inclusive o deputado André de Paula, se mostrou otimista, o Renildo Calheiros também se mostrou otimista. Então, é uma luta, isso é uma luta de todos. Eu quero agradecer a vocês, eu como enfermeiro, como auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem e enfermeiro, e aos meus colegas dos hospitais onde eu passo, onde eu conheço, só tenho a agradecer, sem dúvida nenhuma, o apoio de vocês. E se vocês puderem, sim, dar esse apoio, essa força, junto aos seus deputados, que vocês apoiam, que vocês conhecem, é muito importante. Hoje eu conversei com o presidente da UVP, Léo Duar, pedi para ele, que eu vou, inclusive, amanhã, mandar para ele um texto, pedindo o apoio do deputado Eduardo da Fonte, para que ele também se mostre presente. Porque o deputado que votar contra essa PEC, ele vai ser, sim, apresentado aqui, ao vivo e a cores, em redes sociais, porque é o que nós vamos fazer, porque a luta é de todos. Muito obrigado, uma boa noite, que fique com Deus e até a próxima.